Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, misericórdia, cuidado em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor tem renovado as nossas forças, o Senhor tem estado conosco, tem sido nosso fiel companheiro. Nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração, de gente que está aqui, aqueles que nos acompanham através da nossa transmissão. Que seja um momento de envolvimento do Teu amor, da Tua graça, e que o Senhor se derrame sobre nós, assim como acabamos de cantar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja na vida de todos vocês. Os que estão no templo podem assentar-se, você que está em casa, peço para que você pare o que esteja fazendo agora, se concentre um pouco naquilo que nós vamos dizer, uma rápida palavra. Nosso tempo de culto deve ser menor, nesse momento são as orientações, e eu gostaria que você tirasse esse momento para ouvir algo do Senhor ao seu coração. As pessoas da nossa igreja que estão aqui e nos acompanham pela internet, um recado importante é da ceia. Semana que vem nós teremos a ceia, sempre no primeiro domingo, mas nesse momento nós estamos fazendo no segundo domingo. Vamos tê-la nos dois cultos, às 9 às 10h15 e depois das 18 às 19h15. E das 10h15 até 11h30, no período da manhã, nós ficaremos aqui para servir para essas pessoas que estão nos assistindo. Não podem vir ao templo, mas com a sua família você pode vir aqui, comer do pão e beber do cálice. Então a nossa ceia foi transferida e durante todo esse tempo ela acontecerá no segundo domingo. Ok? Para aqueles que estão matriculados no curso do Evangelho de Marcos, nós vamos dar início agora nos próximos dias. Eu decidi fazer uma divulgação nas redes sociais, chegamos a quase 160 alunos, pastor Rubens. Bom número, né? Desses, quase 60 são pastores, da igreja quase 60 pessoas estão matriculadas e a gente vai estudar o Evangelho de Marcos capítulo por capítulo. E eu quero que isso também seja um tempo de enriquecimento para o seu coração. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, dos versículos 1 até o versículo 6. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, no final eu vou orar e na saída você pode entregar a sua oferta e o seu dízimo de gratidão, fidelidade e generosidade ao Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Antes da gente continuar, vamos ver quem são esses homens. Volta um pouquinho aí para o capítulo 22, versículo 2, só para você entender quem são esses homens. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens, ok? Então você já sabe qual é o cenário, quem são esses homens que estão ao redor de Davi. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Versículo 3: Davi e os seus homens vieram à cidade e ele-a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. O cenário é de uma crise estabelecida. Davi e o exército, os seus 400 homens vão para uma batalha, conseguem vencer essa batalha,
Você sabe quem são esses homens. É a pior seleção possível que está cercando, mas são homens capazes no sentido de guerrear. E Ziklag se torna um ambiente seguro, o ambiente de encontro com a família, o ambiente de voltar para casa, de renovar as forças, de refazer os ânimos, de alimentar o coração. E depois dessa batalha vitoriosa, eles estão chegando para reencontrar as esposas e os seus filhos, entrar para a sua casa e ter um tempo de refrigério. Quando eles entram naquele lugar, está tudo destruído. Estes homens veem a história acabada, as casas estão queimadas, as coisas dos seus filhos jogadas no chão. E o texto nos fala que eles começam a chorar até não terem mais forças para chorar. É aquele choro de perder o fôlego. Quem já teve esse tipo de choro? Quando eu falo isso, a imagem que me vem é dos meus filhos pequenos, das crianças chorando, e de repente elas perdem o fôlego e retomam e começam novamente a refazer. Então aquele choro compulsivo ao ponto de desejar chorar e não conseguir chorar porque as forças do choro se acabaram. E aí eles começam a olhar um para o outro para entender o culpado daquela situação. E eles veem Davi o alvo, dizendo: você é o culpado. A nossa situação não era simples, nós éramos endividados, amargurados de espíritos, porém a gente tinha a nossa família. Agora a gente continua, quem sabe, com o mesmo retrato emocional, porém agora sem esposa e filhos. E eles pegam as pedras e começam a mirar a cabeça de Davi, dizendo: a gente vai acabar com você, a gente vai destruir a sua história. Davi percebe que ele está sendo colocado num paredão, as pedras estão chegando até ele, e ele se vai para o Senhor, para encontrar forças para reanimar o seu coração. O que eu quero falar com vocês a partir desse texto é de uma crise, e a primeira é a crise estrutural, onde todas as coisas saem do eixo, onde a rotina, as coisas perdem o sentido, o significado. Há uma crise estabelecida, de ordem militar, mas a realidade é que já não tem mais casa, já não tem mais agenda, já não tem mais encontro, já não tem mais possibilidade de planejamento de futuro. E essa crise está estabelecida. É um cenário, guardadas as proporções, muito parecido com a nossa crise estrutural. Uma crise de agenda, um sentimento de insegurança, uma falta de esperança no sentido de um futuro breve. A gente vive perguntando como que será o próximo mês, a próxima semana. É uma crise em nosso governo, em nosso país. Homens que encheram o nosso coração de esperança, com a possibilidade de ver coisas sendo diferentes, agora se tornam grandes inimigos. Independente de quem está certo ou que está errado, a afirmação é a seguinte: nós estamos em uma grande crise estrutural, econômica, uma crise na saúde e uma crise também diante das nossas estruturas mínimas. Esse é o ambiente. Um ambiente que se aproxima muito de Ziklag. A segunda crise é uma crise relacional. Eles começam agora a se olhar como aqueles que haviam acabado de proteger um a vida do outro. Eles estavam vindo de um ambiente onde eles estavam dispostos a morrer pelo amigo, a entregar a vida, a se tornar um escudo. E agora, nesse ambiente onde tudo desabou, tudo acabou, eles começam a se olhar para ver quem é o culpado daquilo. E as relações começam a se romper. Há uma crise relacional, há um caos relacional estabelecido, ao ponto de dizer: o nosso líder precisa morrer. Se ele morrer, a situação está resolvida. Como essa forma de interpretar a vida, né? A gente passa por um momento e a gente acha que a aniquilação de relacionamentos, que o rompimento, que uma briga, que um conflito pode resolver um grande problema. E a gente tem um conflito conjugal, a gente acha que uma briga maior, proporcionando um divórcio, resolve
esse problema de um conflito. A gente tem um conflito no ambiente de trabalho, um problema para ser resolvido. A gente acha que intensificar o conflito, aniquilar aquele ambiente, pedindo uma demissão ou pedindo para esse sair, que a gente vai resolver. A gente acha que resolve crises trazendo rompimento relacionais, afastamento. A gente explode uma crise na sala da nossa casa, a gente briga, achando que a gente vai conseguir trazer solução para esses problemas a partir de rompimentos relacionais. E aqui eles estão dizendo, a gente vai resolver isso como? Fazendo da testa de Davi o nosso alvo. E eles agora param de chorar, vão se ajoelhando, pegando as pedras e olhando para Davi dizendo, a gente vai acabar com você. Há um momento de crise nas nossas relações. Há um momento onde a gente não está sabendo como lidar com isso, como que a gente cuida dessas coisas. O fato, no primeiro momento, da gente voltar para dentro das nossas casas e ter que investir muito tempo, ou boa parte do nosso tempo, num convívio familiar, no primeiro momento fez a gente rever algumas coisas que estavam perdidas, sem sentido, sem significado. Ao mesmo tempo que depois que os dias vão passando, a gente percebe que a gente estava tão afastado, e depois a gente percebe como é difícil conviver com pessoas que a gente convivia minimamente, em encontros, e aquilo pode se estabelecer em uma crise. Há um dado de estatística, depois de passar um tempo como esse, o índice de divórcio se estabeleceu lá em cima. Não há uma conversão, muitas vezes há um rompimento. Aquilo que o profeta Malaquias disse, que Cristo sendo estabelecido na sala da nossa casa, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. A gente não percebe isso acontecendo depois de um tempo. E a gente começa a lidar com nosso coração, e a gente fica incomodado com o fato da gente não estar tão próximo como a gente imaginava. É uma crise emocional diante de um homem que angustiou-se profundamente, é o que diz o versículo 6, que Davi muito se angustiou, e aqui é a ideia de alguém que está perdendo a alma, a emoção está evaporando, as forças estão se acabando. Esse é o conceito. A angústia é um perder da alma, é um perder das forças, é um esmurecer, é aquela falta de vontade de fazer as coisas, mesmo tendo plena consciência do que tem que ser feito. Tem hora que isso está acontecendo com a gente, não é? A gente sabe tudo o que precisa ser feito, mas parece que nos falta força para levantar do sofá, para fazer. Tem hora que fazer um telefonema é um fardo. Responder uma mensagem no WhatsApp pode ser uma coisa difícil. Criar um ambiente onde uma agenda vai ser estabelecida para que a gente possa desenvolver uma outra tarefa, fica tão difícil. Cuidar da agenda de um filho em casa, você tendo que educá-lo, você tendo que ser a professora particular dele, e se exercitar, parece que falta força. Você sabe que esse menino precisa aprender, a tarefa está ali, você precisa sentar, e você não consegue. Uma louça vira um monstro diante da gente, porque as nossas emoções estão carregadas de angústia. A gente liga a televisão e depois de 30 minutos de noticiário a gente desliga e parece que a gente congela. A gente vai dormir com o ambiente cinza. É uma crise emocional. E como que a gente resolve a nossa vida em um ambiente como esse? Como que a gente lida? A primeira coisa é com oração. A palavra nos fala que Davi se reanimou no Senhor. Ele vai para o ambiente de uma relação com Deus, e a gente sabe que o ambiente da relação é o ambiente da oração. É esse lugar onde pode ser cercado de silêncio, onde eu chego e eu não digo nada e também não escuto nada. Já citei isso algumas vezes, quando alguém perguntou a Madre Teresa de Calcutá do seu tempo de oração depois de passar horas
orando, ela sai, alguém pergunta a ela: o que você estava fazendo? Ela falou: estava orando. E o que você disse? Ela falou: nada. E o que você ouviu? Ela disse: nada. Mas é um ambiente da relação. Tem um outro amigo que eu escutei há um bom tempo, Valdir, e ele dizendo que muitas vezes ao se deitar com a esposa fazia algumas palavras, declaravam tantas coisas, e no final dela dizer algumas coisas, fazer uma oração, fazer uma declaração, ele só colocava a mão na mão dela e apertava. Não havia uma palavra, mas havia a certeza de uma presença. É aquela coisa da gente chegar perto de alguém enfermo, que não tem forças para falar, e a gente chega do lado, coloca a mão na mão dela e aperta. Então a oração é esse ambiente da relação. Tem hora que tem palavra, tem hora que não tem palavra, tem hora que tem lágrimas, tem hora que as lágrimas também pararam de rolar, tem hora que tem mão tocando, uma presença mística e poderosa, mas tem hora também que há um vazio, mas a gente encontra o ânimo para a nossa vida, recupera a nossa alma através da oração. A gente encontra ânimo diante da crise através da palavra, o poder dela. Ler a palavra, ler em voz alta, ler, citar a palavra, escutar a palavra de Deus. Se às vezes você tem dificuldade de ler, a concentração, os olhos cansam, vai para um ambiente virtual, onde a palavra de Deus é lida para você, coloca um fone, escute a palavra. A gente tem tentado criar vários mecanismos como estímulo, como de salmos, né? A gente quer dizendo para você ler a Bíblia, tarefas para você fazer com os seus filhos na sua casa, porque a gente sabe que recuperar a alma nesse momento é resultado de gente que se inclina diante da palavra de Deus. O poder dela, o poder santificador, ela é luz para o caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso coração, ela é espada cortante na profundeza da nossa alma, que entra nos ambientes onde ninguém consegue entrar. A palavra de Deus não pode estar distante da gente num ambiente de crise. Você encontra ânimo a partir de uma dedicação carregada de compaixão, e isso tem a ver com solidariedade, com generosidade, em fazer o bem, em sair desse ambiente da expectativa de receber algo e entrar no ambiente da entrega, da devolução, da caminhada sacrificial, do ambiente da compaixão e da misericórdia. Liga para alguém, faça uma oração por alguém, pergunte como alguém está. Nessa semana a gente teve a grata satisfação de algumas pessoas saírem visitando algumas casas daqueles irmãos que estão com uma dificuldade de estar na igreja, há outros que estão passando por um momento difícil durante essa semana, que foi o caso da irmã Dila, que sepultou o irmão, e a gente quis dar um ambiente, um momento de alegria para essas pessoas, e esse ato de compaixão fez muito mais bem para a gente do que para eles. Eu saí muito mais edificado do que edifiquei, eu saí muito mais consolado do que consolei, eu saí muito mais fortalecido do que fortaleci. A compaixão, fazer o bem para alguém, ligar, perguntar, dizer, fazer um ato de solidariedade, isso vai fazer bem para você, é uma maneira de você animar o seu coração, é sair do ambiente de receptor de compaixão, e entrar no lugar de ser um doador da compaixão, da entrega, do amor, da virtude. Faça isso. Quais são as pessoas que precisam, quem sabe, de um toque seu, de um amor? A gente tem tentado criar mecanismos de estímulos também, através dos professores, com as crianças, adolescentes, mas o que você está fazendo como um ato de compaixão, diante de uma realidade que você está dizendo, eu preciso receber? A jornada pastoral, ela é muito mais renovadora a partir de doação. Eu oro muito mais do que recebo oração, eu falo muito mais de Deus do que falam de Deus para mim, eu tento me doar mais do que recebo, e é isso que vai dando-me estímulo, ânimo e graça para continuar vivendo. E por fim, renove
ou traga ânimo para o seu coração em um ambiente de crise a partir da comunhão. A comunhão, relações de afeto, ame, abrace as pessoas que você pode abraçar. Infelizmente nós estamos com um número de ambiente relacional extremamente reduzido de abraço, de beijo, mas abrace quem você tem que abraçar. Você pode abraçar algumas pessoas da sua família, o pai pode abraçar o filho, o esposo pode abraçar a esposa, o filho pode abraçar seu pai, a mãe pode abraçar seu filho. Beije nesses ambientes onde isso é possível. E diante de uma realidade distante, onde as coisas não podem, estabeleça uma comunhão virtual, uma comunhão que você se faça presente, mesmo não podendo ter um contato social da maneira que a gente fazia. Tente, dentro do seu esforço, da limitação, pertencer a um ambiente de comunhão como esse, nessa manhã aqui presente, você que está em casa. Eu quero encorajar você de uma maneira muito tranquila a ir voltando, há espaço. E sabe, não é aquele ambiente de celebração como foi, como era algum tempo atrás, mas também é um momento para a gente aprender da teologia do lamento, da gente aprender também a conhecer Deus em meio a esse momento agora. A gente precisa entender isso também. Se você olha para o Velho Testamento, você vai ver que há uma construção teológica de uma relação com Deus que passa com choro, com lamento, em momentos difíceis como esse de Davi. Se você olha para os Salmos, você vai ver o salmista dizendo: ó, minha alma está batida, por que te abates, ó minha alma? Então, existe sim uma história com Deus que se constrói num ambiente como esse, e a gente não pode fugir, a gente não pode ser covarde de não encarar esse ambiente, que não é o ambiente dos nossos sonhos, mas ele precisa ser vivido, e ser vivido na comunhão, na igreja. Existe uma igreja que você pertence, existe um lugar, existe um sinal histórico do reino de Deus que faz parte da sua vida, seja aqui, seja virtual, e você não pode se desligar disso, você não pode deixar com que isso se esfrie no seu coração, que isso vai se distanciando, se afastando, não pode. É sensível a gente perceber que no primeiro instante há um mergulho em Deus, há um tempo de oração, mas os dias vão passando, e aquilo que naquele instante era uma declaração de volta para o Senhor, se você não tomar cuidado, os dias vão passando, e uma frieza tomar conta do seu coração, e você começa a relativizar o ambiente da comunhão, da graça de Deus e da visitação do Senhor. Amém? Com essa palavra, eu quero animar você a continuar firme no Senhor, diante de uma crise, diante de um problema. Ore, leia a palavra, tome atitudes de compaixão e de amor, e tenha comunhão na medida do possível. Amém? Coloque-se em pé, nós vamos orar.